Galera, seja muito bem-vinda a esse webinar que a gente preparou aqui para vocês com um tema, inclusive falando aí sobre as dificuldades e os desafios da educação em período de pandemia. Trouxemos aqui 3 convidados especiais para conversar com vocês, passando a visão tanto do olhar do professor quanto do aluno. Então, já vou convidar aqui o professor Luiz Felipe para se apresentar. Seja bem-vindo, professor Luiz Felipe. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. É um prazer participar com vocês. Eu tenho assistido algumas lives que o Promove Engenharia tem feito e é legal estar aqui com vocês para poder também dar a visão do professor. Eu sou o professor Luiz Felipe, dou aula no primeiro período, dou aula no terceiro e quarto período do Inatel, trabalho com álgebra, com cálculo e coordeno o processo seletivo do Inatel, juntamente com o núcleo de relacionamento com colégios, em que o Marcelo é engenheiro e participa lá com a gente. Perfeito, professor. Agora eu quero conhecer um pouquinho mais sobre o João Henrique. João, pode ficar à vontade, se apresente. Opa, meu nome é João Henrique, eu tenho 19 anos, eu estou indo para o segundo período de Engenharia de Computação aqui no Inatel. Legal, 19 anos, bem novo, já na área de Engenharia de Computação. Vamos agora para o Miguel. Miguel, se apresente, por favor. Boa tarde a todo mundo. Eu me chamo Miguel, tenho 18 anos e estou cursando, agora indo para o segundo período de Engenharia de Controle e Automação. Perfeito. Gente, queria agradecer de antemão por vocês terem se disponibilizado a vir conversar um pouquinho com a gente. A gente vai falar, então, sobre esses desafios da educação no período de pandemia. A gente quer realmente que vocês possam relatar as experiências que vocês estão vivendo com esse período que é histórico para a nossa humanidade, né? A gente talvez nunca tenha vivido um período de isolamento como a gente está vivendo e ainda teve um impacto muito grande da tecnologia nesse processo. Professor Luiz Felipe, vou começar contigo perguntando como era antes da pandemia, como era a questão de elaboração de aula, como que era a aplicação das aulas, os espaçamentos entre elas e principalmente o pós, né, que é o atendimento aos alunos. Como se dava esse processo e como funcionava isso dentro do Inatel? Então, Marcelo, eu já tenho, esse ano, no final do ano, eu completo 28 anos de magistério, Comecei a dar aula ainda na minha época de aluno do Inatel. Quando eu estava no 7º período do Inatel, comecei a lecionar física, numa escola de ensino médio, escola de ensino básico, aliás, muito conceituada aqui em Pouso Alegre. Então, são 28 anos em sala de aula, trabalhando com quadro, com giz, trabalhei em cursinho muito tempo, depois fui fazer pós-graduação, mestrado, comecei a lecionar em faculdade há 20 anos. Então, assim, a nossa prática, a nossa metodologia didática está muito ligada ao quadro, ao giz, a você ter a presença dos alunos, você ter aquela sensibilidade do olhar, da careta do aluno, quando o aluno não compreende uma questão. Isso tudo faz parte da didática, do contrato didático entre professor e aluno. E, inclusive, por exemplo, como eu já tenho 20 anos de curso, no curso superior, muitas disciplinas a gente prepara os conteúdos, a gente vai renovando, vai atualizando as apostilas, mas a gente acaba acostumando com alguns exercícios que a gente acha que são exercícios explicativos. Então, a gente acaba desenvolvendo na sala de aula essas questões. O tempo que a gente gastava na forma presencial era um tempo menor que a gente está gastando agora nessa época de isolamento, nessa época de pandemia em que a gente está fazendo aulas remotas, e aí toda a questão, todo o exercício explicativo, tudo que é necessário você tem que preparar com antecedência, seja no PowerPoint, seja usando um scanner, usando, por exemplo, outras plataformas, para você poder, no momento da aula, você apresentar o conceito, as explicações, o exercício resolvido. Então, o tempo de trabalho do professor aumentou, a dedicação nossa aumentou.
mas tem sido uma experiência boa também em termos de tecnologia, em termos de quebra de paradigmas, sair daquela aula que a gente faz aí há 20 anos, 30 anos e mudar, né? Usar mais a ferramenta computacional, aprender novas formas, novas metodologias, né? Didáticas diferentes. É legal a gente cair nesse assunto, até porque, desculpa te interromper, mas a gente sabe que educação talvez seja uma das últimas áreas a receber inovação. Tudo mudou muito nos últimos tempos, né? Pega aí como eram construídos os carros, os aviões, toda a questão de transporte urbano, tudo mudou, tudo se revolucionou. Mas quando se fala de educação, ainda continuamos na sala de aula, continuamos todo mundo sentadinho, usando o quadro, o giz. Isso foi legal para a gente perceber que pode ter inovação. O Inatel já tinha se atentado a isso, tanto que nós criamos as salas de novas metodologias, do qual o senhor faz parte também. Se quiser comentar, fique à vontade. Então, isso ajudou muito, né? Isso ajudou muito. O Inatel, por ser uma instituição em que sua expertise é tecnologia, isso nos favoreceu muito. Então, quando a gente começou as aulas de forma remota, nós já estávamos com todos os alunos cadastrados. Isso aí o Inatel conseguiu fazer em menos de uma semana, né? A gente atrasou uma semana e quando a gente começou as aulas remotas, né? Devido ao isolamento, nós já estávamos com todos os alunos cadastrados, as turmas cadastradas, então isso aí nos favoreceu. E claro que, como a gente já trabalha lá com uma disciplina M001, novas tecnologias, onde os alunos sentam em dupla ou em grupos e trabalham com notebooks, né, que são oferecidos pela instituição, né, numa sala onde você pode escrever na parede, em todas as paredes, usar o quadro, né? Então, e trabalham com a plataforma Moodle, né? Ou seja, fazendo exercício, tirando dúvida com os professores e com monitores. Por ser um trabalho na plataforma Moodle, isso também já favoreceu muito. Então, nós continuamos com essa disciplina, mas de maneira remota. Então, por exemplo, nessa disciplina em especial, a gente abre a aula, os alunos começam a desenvolver o trabalho, né, em suas casas na plataforma Moodle, e à medida que eles vão interpelando o professor, a gente vai entrando e vai resolvendo os exercícios. Legal, professor. Só para a gente encerrar essa primeira pergunta também, e antes da pandemia, como se dava... o senhor já comentou da elaboração do material, a gente aproveitou para falar das inovações que a Inatel tinha implementado, desde a estrutura até da colocação da metodologia para os alunos, mas os alunos ainda tinham acesso, uma disponibilidade dos professores para um atendimento personalizado ainda nessa época, né? Isso. Como que acontecia isso? Então, o Inatel, ele tem essa assim, não sei se outras faculdades também trabalham dessa forma, mas o Inatel tem essa prerrogativa em que o professor, ele tem dentro da sua carga horária um horário de disponibilidade, de atendimento ao aluno. Então, o aluno que tem dúvida e tem mais dificuldade em perguntar, um aluno mais tímido, né, mais inibido, ele pode procurar o professor nos horários de atendimento, né, que são passados para os alunos, todos na primeira semana, e o aluno vai até a sala do professor, e ali no gabinete do professor, o professor ele tem essa disponibilidade para tirar a dúvida particular, tirar a dúvida pessoal do aluno, né? E a gente consegue fazer isso agora também, né? Consigo ver várias vantagens disso, né? Você não precisa interromper tanto a sua aula, você tem garantido ali os seus 100 minutos em sala de aula para ministrar o conteúdo, e o aluno que tiver alguma dúvida, ele vai encontrar o professor pelo menos 2 vezes ali na semana para poder sanar essas dúvidas. Muito legal. Vou deixar os meninos falarem um pouquinho também. Eu vou lá para o João. Ô, João, o que você pode me dizer a respeito dessa qualidade do Inatel, principalmente nessa questão de qualidade de ensino que a gente tem comentado, inclusive que trouxe para o Inatel alguns títulos de reconhecimento, são vários os órgãos de avaliação do ensino superior, dos quais o Inatel tem um grande reconhecimento quanto a essa qualidade do ensino. Você conseguia perceber isso? Você acabou de entrar no Inatel, você tinha entrado no início do ano ali em fevereiro e nós já paramos com as aulas em março.
É perceptível essa qualidade que tanto se fala? Sim, sim, nossa. Assim, o pouco tempo que a gente teve, assim, como com as aulas presenciais, né, até passar para o ensino remoto, deu para notar, sim, cara, a questão da estrutura, sensacional, os professores, questão de organização, a preparação das aulas, cara, a metodologia que eles usavam, tipo, era muito boa. Tipo assim, a didática era sempre, tentava aproximar sempre o professor do aluno, porque eu acho que a relação entre professor e aluno é uma via de mão dupla, né? Porque o professor, ele passa o conteúdo de forma clara e cabe ao aluno também, dentro da sala de aula, conseguir adquirir esses conhecimentos. Com relação à qualidade, né, não tenho que discutir, né? Porque as salas, como o professor mesmo disse, tem as salas que os professores conseguem até escrever na parede, explicar o conteúdo. Tem os monitores, né, que ajudam também nas aulas. Então, sempre tem um apoio ali do Inatel. Eu acho isso aí bem bacana. E as salas de aula também são bem legais. Estruturadas, né? Sim, Eu bem achei estruturadas. legal, eu achei legal você falar essa questão do apoio, porque já me lembra de perguntar algo lá para o Miguel. Ô, Miguel, eu queria saber se quando você entrou na faculdade, você teve alguma dificuldade de adaptação e se para essa adaptação você recebeu algum suporte. Bom, quando eu entrei na faculdade, eu tive suporte sim. O Inatel, ele conta com um órgão dentro dele, que é o NOI, que ele é meio que responsável por um acompanhamento do aluno na parte não acadêmica, vamos dizer assim. E bem no começo do ano, eles já ofereceram várias, digamos, auxílios. Um deles é conhecido como NOI 301, que é chamado plano de voo. Nele, o aluno ele vai lá e conversa com a psicóloga do Inatel e ela ajuda você a elaborar planos de estudos e também formas mais fáceis para você estudar e adquirir conhecimento de uma forma melhor. Perfeito. Deixa eu aproveitar então essa sua fala para contar para o nosso público que está nos assistindo agora que o Inatel ele tem um núcleo que é chamado Núcleo de Orientação Educacional. É uma junta de psicólogos que são especializados em carreira e em coaching para orientar os nossos alunos a preparação e adaptação ao ensino superior. Então, logo na primeira semana, a gente já tem o rito de entrada, que vocês devem ter participado disso, que é uma apresentação dos novos acadêmicos à nossa comunidade, então, desde funcionários e alunos lá do 2º ao 10º período. Então, a gente faz essa integração dos recém-chegados e ainda tem esse acompanhamento que você falou, a percepção do perfil de cada aluno e ainda depois o acompanhamento para trabalhar ali, desde a questão de apresentação pessoal, de como se portar numa entrevista de emprego, como confeccionar um melhor currículo, mas tem todo um suporte ao longo da sua formação por essa junta de psicólogos. Legal você tocar nesse assunto também, Miguel. Pode falar, professor, fica à vontade. É interessante até chamar a atenção que tem tantos núcleos, né, de apoio no Inatel, são tantos eventos que ocorrem no Inatel, Semana da Engenharia de Produção, Semana da Engenharia de Telecomunicações, Semana da Engenharia da Computação, Semana da Engenharia de Controle e Automação, né? Semana da Engenharia de Software, e assim por diante, né? Engenharia biomédica. Então, assim, nós que somos professores, muitas vezes a gente até se perde um pouco nos eventos, ou seja, é tanta coisa que quando a gente conversa com os alunos, a gente fica sabendo de algumas atividades, assim como a do NOI, né? A gente, claro, sabe que tem o NOI, né? Tem também o SAI, né? Depois você pode até comentar um pouquinho, mas é bastante interessante o trabalho do NOI, porque os alunos que são recém-chegados do ensino médio, às vezes até ficam preocupados com possíveis trotes e coisas desse tipo, e ao contrário disso, o NOI, né, acaba auxiliando na integração desses alunos com os colegas de 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º período. E eu acho que esse é um dos fatores que cria, né, entre os alunos essa relação que depois, na hora de ser contratado por uma empresa, de mandar currículo,
né, na hora da sua formatura, isso facilita muito o contato, né? Porque o cara está no primeiro período, no segundo, e ele conhece o aluno do sexto, do quinto, do sétimo, não é? Então, ele tem essa convivência, esses laços bem próximos, né? Professor, muito obrigado por essa colocação, porque é justamente o porquê da pergunta que eu fiz lá para o Miguel no começo. Esse apoio faz total diferença e a longo prazo, não só ali na integração deles dentro da faculdade, mas a longo prazo também. E a minha próxima pergunta é para o senhor. Bom, o Inatel anunciou que na segunda-feira, dia 16 de março, a gente daria início ao período de aulas remotas. Foi até uma necessidade e uma responsabilidade da faculdade em cumprir as determinações dos órgãos de saúde, principalmente os órgãos públicos também. Então, como foi essa adaptação? Quanto tempo levou? Apesar do senhor ter comentado já que teve um atraso de uma semana, para a gente isso soou bem imperceptível, porque a regra veio dia 16 e dia 16 vocês já começaram com as aulas e já estava todo mundo funcionando de uma maneira redonda. Obviamente que tem o nosso know-how na área de tecnologia, isso contribuiu, mas eu queria que o senhor colocasse a sua visão de como foi isso e se teve algum suporte do Inatel para os professores. Na verdade, eu acho que eu me expressei mal. Não é que a gente atrasou uma semana, é que o Inatel já estava preparando, que sabia que, de alguma maneira, ia ter que parar com as aulas presenciais. Então, uma semana antes, que poderia até ter já entrado em isolamento, o Inatel se preparou, né, cadastrando todos o CETIC, né, que é nosso núcleo lá também de tecnologia, de informação e comunicação, cadastrou todas as equipes, todas as disciplinas, de todos os períodos, né? Então, quando a gente começou, e aí eu vou falar para você, é claro que não foi fácil a adaptação, não é? Os meninos estão aqui, são alunos meus, e eles, inclusive, contribuíram muito com as aulas, né? Porque, imagina, né? O professor que está acostumado há 20, 25 anos, 28 anos, com a aula presencial, né? Com quadro, giz, não é? E aí vai passar para uma aula fechada, né? Utilizando, no momento ainda não tinha uma mesa digitalizadora, então o que eu fazia? Eu pegava os exercícios e escaneava rapidamente e postava para os alunos, e ia explicando, certo? Então, no começo foi assim, né? Cada professor foi se reinventando. O Inatel proporcionou algum suporte junto à equipe de tecnologia. Então, nós ficamos lá com alguns técnicos ligados direto, e a gente podia entrar, pedir explicação, como é que eu faço uma coisa, como é que eu faço outra. Então, esse suporte foi dado integralmente, sabe? O dia inteiro, inclusive nas aulas noturnas, nós tínhamos a quem recorrer, tá certo? Mas, assim, a metodologia, a forma como você ia trabalhar, cada professor foi se reinventando. Eu tive colegas que fizeram adaptação de 2 celulares, usando um como câmera, ou usando webcam para gravar as aulas. Eu utilizei um quadro que está aqui atrás, na tentativa de ministrar a aula no quadro também. Achei que não ficou muito bom. Então, durante a primeira semana e a segunda, a gente foi dando as aulas com dificuldade, mas se adaptando. E, claro, buscando sempre o apoio da equipe técnica. Aí, inclusive o Miguel, que está aqui, ele teve um dia que falou para mim, né, lá no começo, acho que na primeira semana, falou: professor, o senhor não tem aí uma mesa digitalizadora? Eu nunca tinha precisado de uma mesa, eu nunca tinha sentido falta de uma mesa digitalizadora. Aí, na mesma semana, eu conversei com mais alguns colegas. Tinha um colega meu que já ia comprar para o núcleo dele, lá de pesquisa, que é o OCA, né? O Asmar ia comprar uma mesa, e me mandou uns links. Eu falei: você quer saber? Acho que eu vou fazer esse investimento. E comprei. E aí, quando a mesa chegou rápido, chegou uns 4 dias depois, 5 dias, o período de adaptação à mesa também não foi muito simples. A letra, a questão da orientação, da referência, que você está escrevendo olhando para a tela, né? Mas hoje eu posso falar que eu consigo fazer
os desenhos, os gráficos, a álgebra, né, de forma bastante clara. Eu acho que isso ajudou muito as aulas. Então, cada professor se reinventou. Alguns compraram uma mesa digitalizadora, outros pegaram alguma ferramenta lá no Inatel, né? O Inatel ofereceu alguns equipamentos. Então, cada um está dando a sua aula, né? Da sua forma. Acho que foi bastante interessante isso também. Eu estou vendo que além do recurso fornecido e desse suporte da faculdade, ainda teve um aprendizado e uma troca de experiência com os alunos também, né? Legal essa solidariedade deles. Querendo ou não, eles são nativos digitais. Alguns alunos, inclusive, que essa moçada já nasceu, né, no berço da tecnologia, né, Marcelo? Eu ia falar isso, eles são nativos digitais. Então você pega menino aí com 5, 6 anos, é capaz de saber mexer no celular mais do que a gente naquelas plataformas, naqueles aplicativos. Então, assim, eu tive alguns alunos que me auxiliaram, né, que me sugeriram alguns softwares, alguns aplicativos para mesa digitalizadora, e aí eu fui experimentando. Tá? Foi bem legal essa troca. Perfeito. A gente já viu, então, como foi a adaptação para os professores. A gente já viu como foi a chegada do Miguel para o ensino superior. Agora eu vou lá para o João perguntar como que foi a adaptação da sua visão como aluno para o período de isolamento. Como que foi esse suporte da faculdade? Se o Inatel ofereceu algum recurso, algo para vocês, que vocês conseguissem acompanhar as aulas online. Como funcionou isso? Sim, sim. O suporte que o Inatel deu para a gente agora nesse período foi muito bom. Primeiro por parte dos professores, assim, que sempre continuaram mantendo a qualidade do conteúdo, isso que eu achei legal, porque a metodologia que eles usaram para montar as aulas, igual o Ulisses falou, usar os softwares necessários. Ele comprou uma mesa digitalizadora para poder fazer os conteúdos, principalmente de álgebra e cálculo, né? Acho que fazer retas e tal. O Inatel ele usou também aquela plataforma, né? O Microsoft Teams, que a gente usou ao longo desse período. E ela é uma plataforma bem completa, achei que aproximou a gente, principalmente nós alunos, dos professores, porque a gente tem o próprio chat, né? A gente consegue entrar em contato com o professor diretamente por ele. Então, eu acho que isso aproximou um pouco, mais ainda, do que lá que a gente já tinha no Inatel, a proximidade, né? E porque a gente conseguia tirar, por exemplo, nós tínhamos algumas dúvidas, às vezes não deu para sanar durante a aula, porque às vezes não surgiu, algo assim, e pelo próprio chat da plataforma, a gente conseguia entrar em contato com o professor. E não demorava muito, eles já respondiam rapidamente, e sempre de forma clara, e sempre tentando explicar da melhor forma possível. Eu acho que isso foi bem, bem legal, cara. Muito bom. Com relação a... Oi? Muito bom isso, gostei. Sim, sim. Com relação aos recursos, a plataforma eu achei ela bem completa, cara. Eu acho que tem algumas coisas ainda que eu acho que a gente não sei se tem mais para explorar ainda, é questão de ver ainda. Eu mesmo não sei ainda, mas acho que sempre tem algo mais e eu acho que da maneira que tá, assim, tá ótimo, mas é aquilo, sempre dá para melhorar, mas por mim, uma metodologia excelente, cara. Muito bom. Igual eu falei, igual eu estava comentando com o Luiz Felipe, tem a dificuldade da adaptação tanto do aluno do professor, né? Então, eu acho que é uma adaptação primeiro do professor, eu acho, porque ele que vai passar o conteúdo, então, para depois chegar no aluno. Então, quem sofre primeiro vai ser o professor, né? Então, igual ele falou, a primeira semana, adaptação, eu acho que isso aí, até que eu achei que foi bem rápido, cara, porque, nossa, uma semana você mudar, tipo, das aulas presenciais que você era acostumado, igual ele falou, com os dias e ir para uma plataforma totalmente diferente, que a gente nunca tinha mexido, algo assim, foi muito bom. Legal. Ô Miguel, você falou que assim que chegou, precisou de um suporte lá do NOI para poder fazer o seu plano de voo. Foi assim que vocês batizaram o esquema organizacional da sua rotina de estudos. E aí começou a pandemia. Provavelmente aquele esquema já não estava funcionando ou não te atendendo mais. Você, durante a pandemia, continuou tendo
o suporte do NOI ou esse setor parou de funcionar? Como que foi essa questão? Você precisou deles? Bom, atendimento do... O seu áudio deu uma falhada aí. Deve ser Voltou. Tranquilo. Voltou? Voltou. Pode ficar à vontade. Só uma dúvida. Para você está cortando também? Porque para mim tem hora que trava aqui. Não, eu acho que é uma questão do sinal, mas aí quando a gente gravar tudo aqui depois, fica com boa qualidade também. Ok. Bom, Posso? Fica à vontade. Durante a pandemia, a gente teve auxílio do NOI, sim. O NOI ele disponibilizou para a gente uma sala no Skype que sempre que o aluno precisasse, ele marcava um horário com os psicólogos do NOI e eles entravam, e a gente entrava, né, na chamada, e a partir disso eu consegui desenvolver um outro plano de estudos, nesse caso mais adaptado para as condições que a gente está vivendo, né? Mas foi como se estivesse funcionando normalmente. Eu vou continuar perguntando para você. O que você tem feito para ocupar, então, agora, nesse período de pandemia? Provavelmente você não tem mais aquele deslocamento até a faculdade, uma série de deslocamentos ficando em casa, você acaba ganhando mais tempo. O que você tem feito para ocupar esses seus intervalos entre as aulas? Quais são as atividades e os seus hobbies favoritos aí que você tem feito para se entreter? Bom, uma atividade que eu gosto bastante é de jogar. Para mim é uma coisa que me entretém bastante. Eu perco bastante tempo fazendo isso. E outra coisa também que eu perco bastante tempo é com programação. O Inatel ele tem um grupo de programação e agora no momento eles estão tendo um treinamento para novas pessoas conseguirem entrar no grupo. E esse treinamento está sendo online. E várias vezes na semana eu pratico um pouco e também durante as terças eu assisto às aulas que eles passam. Não, muito legal você comentar isso, que eu já conheço esse grupo também. Na Inatel tem um laboratório específico para desenvolvimento de games, para treinamento das equipes de esportes. Então, você aí que está nos assistindo que gosta de esportes eletrônicos. E também temos uma equipe que treina para participar de maratonas e competições na área de programação, que é a nossa equipe Code Troopers. É esse curso que o Miguel tá divulgando, comentando com a gente, porque eles estão ministrando aulas para que as pessoas continuassem estudando programação. Lembrando que nós temos a equipe de maratona que trouxe para a gente o título de melhor colocada entre todas as particulares do país, e ainda temos 2 alunos que estão no ranking aí mundial. Tem uma plataforma online que divulga o ranking de programadores do mundo todo, e nós temos pelo menos 2 alunos que estão no topo desse ranking, levando o nome do Inatel mundo afora, né? Legal você ter comentado isso também. Agora eu vou lá para o João perguntar para ele por que escolheu fazer engenharia e principalmente por que você escolheu o Inatel. Olha, acho que essa pergunta acho que é a mais fácil até agora, porque o próprio nome Inatel ele é bem reconhecido assim no mercado de trabalho. Mas o quesito engenharia, o porquê que eu escolhi engenharia, eu fiz o curso técnico lá na ET, eu pude ter o contato com a parte de tecnologia, assim, programação, eletrônica, toda essa parte, e eu posso dizer que eu pensei em desistir, mas eu comecei a ver a parte de programação, acho que isso me encantou mais ainda, e fez com que eu continuasse no curso. Aí isso daí era no primeiro ano e acabou que eu acabei gostando assim da área. Eu acho que foi uma adaptação, porque eu estava vindo ali do ensino fundamental e eu nunca tinha soldado uma placa, visto algo assim. E aí eu fiz o curso técnico, fiz o estágio e nesse tempo que eu fiz o estágio, eu procurei saber qual curso em si eu ia fazer dentro da engenharia, porque nesse momento eu já estava decidido que eu ia fazer engenharia, mas eu não sabia qual, né? Você Aí eu fez vim aqui no estágio aonde, Inatel. João? Oi? Você fez estágio aonde? Eu fiz estágio lá na Embraer. Eu fiquei 1 ano lá, quase. Eu fiquei de fevereiro até dezembro. Aí, nisso que eu fiz o estágio, eu tive um ano, assim, eu não vou dizer que eu fiquei parado, porque eu acho que foi um ano de aprendizado para mim. Assim como nesse ano está sendo um aprendizado enorme. Eu acho que eu pude pensar assim, fazer assim, nossa, engenharia, mas qual engenharia? Eu acho que eu pesquisei assim as faculdades, tudo,
E como eu já era de Santa Rita, eu tinha o Inatel aqui do lado de casa e eu conversei com a galera que trabalhava comigo. Eu falei sobre o Inatel, eles falaram assim que conheciam o Inatel, sabiam que eles eram muito fortes no mercado de teleco e que eles estavam virando uma referência no mercado de engenharia em si, né? Porque o Inatel hoje ele já é uma referência em engenharia, não só em telecom, né? E eu acabei conversando com eles, aí eu procurei o Guilherme Marcondes e o Baratella. Acho que o Guilherme Marcondes até foi antes um pouco, e depois eu conversei com o Baratella sobre os cursos de computação, com o Guilherme, e com o Baratella sobre autocontrole e automação, para ver a questão do curso, como funcionava, a grade. E eles me apresentaram o curso, mostraram os laboratórios, e foi sensacional, cara. Nossa, eu fiquei encantado com a estrutura. E... Oi, pode falar. João, só fazer aqui uma intromissão aqui, porque eu acho que não pode deixar passar, porque essa atitude, Marcelo, é uma atitude muito importante, chamar a atenção, principalmente do público que está assistindo, né? Dos meninos que estão no terceiro ano, segundo ano, que estão nos assistindo. Essa atitude do João Henrique é uma atitude muito madura, de quem realmente está preocupado com a sua vida profissional, naquilo que vai fazer. Então, você procurar um coordenador de curso, procurar um engenheiro, procurar, né, uma pessoa de outra carreira que você está interessado e perguntar para o profissional diretamente, né? Bater um papo com o profissional, bater um papo com o coordenador do curso que você pretende fazer. Isso é muito interessante, que pode trazer duas coisas. Ou você vai ter a certeza que é aquilo que você quer fazer, ou você vai, pelo menos, falar assim, poxa, não é isso que eu quero. Né? Então, você entra com mais segurança, né? E com mais propriedade para fazer exatamente aquilo que você quer fazer. Porque eu sinto que eu trabalho com cursinho há 28 anos. Então, eu sei que muitos alunos ficam na dúvida, o que eu vou fazer? Que tipo de engenharia? Eu gosto da área de exatas, eu gosto de engenharia, eu gosto de tecnologia. Mas qual é a engenharia que eu devo seguir? Será que é telecomunicações? Eu gosto de telecomunicações, gosto de radares, gosto de transmissão de dados, né? Essa eficiência. Eu gosto de trabalhar com redes móveis, né? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Ou será que eu prefiro mais desenvolvimento de software? Ou eu gosto de trabalhar com, por exemplo, com desenvolvimento de aparelhos médicos, ou então de estar no hospital auxiliando, por exemplo, toda a tecnologia para a saúde, né? Então, esse tipo de contato, ele é muito importante. Então, se cada aluno de ensino médio, né, já no final do ensino médio, tiver essa oportunidade que o João teve, de procurar um coordenador, né, discutir o que o curso vai ensinar, como que você vai trabalhar, quais são as opções e qual é a diversidade que você vai ter depois na sua carreira. Isso é fundamental, João. Parabéns. Perfeito. Eu queria, inclusive, complementar também, porque assim, o nosso núcleo também está orientado a fazer tudo isso, né? Se vocês, alunos do ensino médio, têm alguma dúvida, ou pai também, que queira tirar uma dúvida em relação à faculdade, a gente tem uma abertura muito grande. Os coordenadores estão lá à disposição para comentar dos cursos. Nós, lá no núcleo de relacionamento com colégios, não sou só eu, tem também o Diego e a Bruna. A gente está ali disponível para atender as dúvidas dos alunos em relação aos nossos cursos, poder divulgar um pouco mais das atividades e das oportunidades que o Inatel oferece para os alunos. Então, assim, se vocês precisarem, hoje, inclusive, estou aqui, vocês tiverem alguma dúvida, pode utilizar o chat aqui para conversar com a gente, enquanto os meninos respondem as perguntas. Eu estou respondendo o chat aqui, então podem enviar sua pergunta, ou depois, se quiserem fazer contato também com o Inatel, a gente vai estar à disposição para poder dar essa orientação. Eu lembro que escolher a profissão é um dos momentos mais difíceis da nossa vida, porque isso traz consequências. E a falta de experiência que a gente tem, por não ter vivido muitas coisas, dificultam ter uma resposta assertiva para isso, né? Então, assim, eu quero fazer engenharia de computação. Muito difícil eu afirmar isso com 17 anos, sendo que eu nunca vivi o dia a dia de um profissional de engenharia de computação.
mas se eu tenho a oportunidade de conversar com um deles, de conversar com o coordenador do curso, de entender o que é o dia a dia na faculdade, isso facilita para que eu tenha certeza do meu curso. Então, obrigado aí pela colocação de vocês dois, tanto do Jó quanto do professor Luiz Felipe, porque isso é importante para a gente. A gente está caminhando aí para uma finalização, por isso que eu falei para quem quiser, tiver alguma dúvida, ainda mandar para a gente no chat, que eu estou aqui respondendo as dúvidas do chat também. Mas eu vou lá para o Miguel perguntar o seguinte: você acompanhou alguma das ações que o Inatel executou nesse período de pandemia para minimizar os transtornos? Foi até uma questão de solidariedade, de prestação de serviço para a nossa comunidade. Você acompanhou alguma dessas notícias? Bom, eu cheguei a acompanhar sim. Bem no começo da pandemia, o Inatel ele lançou uma nota falando que a partir de agora ele estava adotando, se não me engano, era um selo ou alguma coisa assim, chamado Unido nas Ações e nas Palavras, alguma coisa assim, não era? Perfeito, isso mesmo. E com isso, ele simbolizava que o Inatel, a partir de agora, ele estaria tomando ações não só na área acadêmica, mas também na área social, vamos dizer assim. Isso aí é uma coisa que o Inatel sempre teve. E com isso, o Inatel ele acabou tendo vários projetos para ajudar tanto os profissionais de saúde quanto as pessoas que estão sendo atingidas pela doença. O Inatel chegou a desenvolver, se não me engano, máscaras para os profissionais de saúde, tanto do município quanto da região. Ele também chegou a desenvolver respiradores mecânicos e também, que eu me lembro de ter visto, foi meio que um esterilizador que ele reduzia a quantidade de resíduos gerados na parte de limpeza de hospitais e centros de UTI. Perfeito, era um esterilizador de baixo custo também, desenvolvido dentro de um centro só com pesquisas de engenharia biomédica que o Inatel tem. Ainda tiveram doações de alguns materiais e também de respiradores da região que estavam parados, receberam manutenção. Os equipamentos que a gente tem, Inatel, eu acho que é uma das poucas faculdades no Brasil que não é um hospital-escola, mas que tem um mini hospital só para ensinar engenharia biomédica. Então, parte dos nossos equipamentos também foram disponibilizados para aumentar a capacidade de atendimento aqui na região e ainda tiveram ações para a construção de cápsulas para proteger os profissionais da saúde que iriam manusear ou realizar procedimentos cirúrgicos em pacientes contaminados pela Covid-19. E assim, desde as ações que você comentou até essas que a gente está contribuindo aqui. E uma das últimas que a gente teve a divulgação aí foi o software que alguns professores do Inatel desenvolveram para alunos com deficiência auditiva. Então, essa também foi uma ação muito legal, porque já que todo mundo está assistindo aulas online, eles precisavam desse apoio também. Professor, a gente comenta novamente que a gente está caminhando para o encerramento. De uma maneira sucinta, eu queria que o senhor explicasse para a gente qual que é a diferença, então, de aula remota e EAD, que é uma dúvida que recorrente os alunos acabam se confundindo também. Bom, Marcelo, na verdade, os cursos, né, nós temos, assim, no Brasil, já muitas instituições trabalham com curso de graduação na forma EAD, de ensino à distância, né? Então, são cursos que têm uma carga horária reduzida, não tem muitas atividades práticas, muitas vezes nenhuma atividade prática, muitas vezes só uma simulação no computador, então não tem um laboratório, né? Alguns cursos, por exemplo, de EAD em engenharia, cara, tem uma simulação no computador, né? Então tem cargas horárias reduzidas, é uma plataforma especializada, o professor já está especializado para fazer aquilo, então ele vai até a instituição, ele tem lá uma sala preparada, né, para poder fazer esse tipo de aula, né? Agora, o que a gente está vivendo, o mundo inteiro, né, e é essa percepção que a gente tem que ter, que às vezes o pai comenta, né, mãe, nossa, mas a gente tem que voltar para a aula presencial. Eu acho que a gente tem que entender que a necessidade agora é a gente tomar muito cuidado e ter segurança para poder ter um retorno seguro, né? Então, assim, a gente está tratando de vidas. Então, a gente está com todo esse cuidado e tendo aulas remotas, que são aulas, por exemplo, são cursos que não são cursos de... Nós não temos nenhum curso no Inatel de graduação à distância. Nós temos até pós-graduação
EAD, né? Então, você já tem lá o curso preparado, uma pós-graduação para ser à distância. Mas graduação não, porque nós temos vamos dizer assim, esse diferencial que são os laboratórios. Na Anatel tem mais de 40 laboratórios. Então, os alunos colocam a mão na prática. Os alunos saem dali com experiência profissional, praticamente, né? E isso, nesse período, a direção já está acertando para, quando voltar, aquelas atividades que ficaram sem prática, aquelas disciplinas que ficaram sem a carga prática, para, em horários alternativos, os alunos poderem cumprir essa carga horária dentro do laboratório. Porque é que faz toda a diferença. Então, assim, nós não temos um curso de graduação EAD. Nós estamos, no momento, passando por uma situação em que as aulas são não presenciais, ou seja, estão utilizando de toda a tecnologia, da engenharia, das telecomunicações, para poder ter uma aula à distância. É uma aula remota, mas não é um EAD, não é um curso à distância. E só para completar, Marcelo, o que eu acho importante dizer também como professor, é que o diferencial numa aula, né, numa busca do conhecimento, na aprendizagem, no ensino-aprendizagem, né, é a participação integral do discente, ou seja, do corpo de alunos. Então, seja a aula na forma presencial, em que o aluno vai para a sala de aula e assiste a aula, e depois vai para sua casa, ou fica lá na biblioteca, ou em qualquer lugar do campus, tem aquelas mesas, que o aluno senta e estuda, tá? Da mesma forma, isso tem que acontecer na aula remota, ou seja, à distância. Se o aluno não estiver comprometido em assistir às aulas, aquelas aulas que forem, por exemplo, eu tenho ministrado todas as aulas ao vivo, no horário da aula. Tem outros professores que acham interessante gravar e disponibilizar no horário da aula. Eu faço a aula ao vivo por quê? Porque eu busco a interação com o aluno, né? Então, assim, mas se o aluno não participar e não fizer os exercícios, não vai ser a justificativa de que a aula não presencial não está dando certo. Porque nós, na situação normal, vamos colocar assim, com aulas presenciais, nós temos vários alunos também que perdem aula, não assistem, não acompanham as aulas, né? não fazem suas tarefas, suas listas de exercícios. Então, quer dizer, vai estar afadado também a reprovação ou alguma dificuldade de conhecimento, de aprendizagem, melhor dizendo. Então, aqueles alunos que acompanham, então você pega esses meninos que estão aqui e vários outros, que já tiraram uma nota muito boa na primeira prova, mas fizeram questão de assistir todas as aulas, todas. O Miguel é um menino que teve que perder uma aula, por algum motivo, ele me mandou uma mensagem, falou, professor, eu não vou assistir a aula da próxima aula, porque eu vou estar fazendo uma outra atividade. Quer dizer, se justificou. Então, assim, é importante que os alunos tenham consciência de que eles têm que ser autores e sujeitos da sua aprendizagem. Não adianta justificar falando assim, é porque a aula remota e eu não estou conseguindo acompanhar. Se você consegue acompanhar, e aí os meninos podem dar do parecer deles, mas eu vejo meus meninos em casa acompanhando até do celular a aula. Hoje, os meninos utilizam o celular para tudo, as plataformas, os aplicativos. Então, eles têm assistido aula, têm feito exercício. Então, eu acho que essa responsabilidade é o que vai fazer a diferença na formação dos próximos cidadãos, né? Então, isso é muito importante. Eu gostaria de deixar essa... Excelente colocação, professor. Eu queria, inclusive, parabenizar os alunos, né? Tiveram vários elogios para vocês aqui, para que, inclusive, vocês fossem escolhidos para estarem conversando com a gente hoje. Então, deixo meus parabéns também pelas aprovações, já que todos aí já estão confirmados para o segundo semestre, então já foram aprovados no primeiro. E gostei muito da interação de vocês aqui, tiveram uma boa comunicação, são muito jovens ainda, mas já de uma segurança enorme para se comunicar. Espero que o nosso público também tenha entendido os nossos recados aqui. Vou agradecer, então, a cada um que se disponibilizou por esse tempo
para contribuir com as nossas atividades aqui do Inatel e para levar novas informações ao nosso público. E, professor, eu vou me despedir de todos que estão nos acompanhando e que tiveram paciência de nos escutar até esse momento, deixando uma palavra de conforto. O que o senhor pode deixar de estímulo para os jovens que estão buscando hoje a realização do seu sonho, que é chegar ao ensino superior, mas que por algum motivo, principalmente por essa questão de isolamento e de período de pandemia, estão abrindo mão dos seus sonhos? O que você pode deixar de palavra de incentivo para eles? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês também, Marcelo. É um momento que eu sei que hoje todo mundo está fazendo live, gravação, webinar, né? Mas eu acho que a gente tem que contribuir também. Então, eu agradeço ao João, agradeço ao Miguel também, né? Eu teria vários outros alunos para indicar, alunos do segundo, do terceiro, do quarto, quinto período. Nós temos alunos excelentes, temos alunos que têm suas dificuldades próprias devido ao seu histórico anterior, mas que lutam cada dia e que vão chegar lá, né? São alunos que têm esse comprometimento, né? De uma maneira geral, no Inatel, os alunos, quando entram, têm uma certa dificuldade, mas aqueles que sonham mesmo em ter um diploma de uma instituição reconhecida como Inatel, né? Eles abraçam a causa, né? Com compromisso, estudam, têm as suas dificuldades próprias em algumas disciplinas, mas conseguem vencer tudo isso. Então, a gente tem vários exemplos, né? E eu gostaria de dizer o seguinte para vocês que estão assistindo, que estão no segundo, que estão no terceiro ano, principalmente aqueles que estão no terceiro ano ou que já formaram, né? Não percam as esperanças, não desanimem, não deixem para depois. Se puderem entrar já na faculdade, no próximo semestre, quem já terminou o ensino médio, ou já no próximo ano, porque mesmo que a gente esteja trabalhando de uma forma remota, com toda a segurança, né, com toda a responsabilidade, vocês vão passar pelo núcleo básico, vão depois chegar no núcleo de disciplinas que a gente chama de núcleo profissionalizante, né, ou específico de cada curso, e vocês, na hora que vocês se formarem, vocês vão estar preparados para o mercado de trabalho. Então, não adiem a vida de vocês, não adiem o futuro de vocês por causa desse período e por causa desse cenário. A gente não pode simplesmente cruzar o braço e ficar esperando a coisa acontecer ou passar, não é? Nós temos que, cada um, dentro das suas possibilidades, buscar o seu futuro, né, Marcelo? Então, eu acho que isso é importante. E o Inatel é uma instituição, apesar de ser uma instituição privada, é uma instituição que não tem um dono, ela é uma fundação, então ela consegue oferecer uma quantidade de bolsas, ofertar para os alunos uma quantidade de bolsa muito grande. Então, mesmo aqueles que não têm condições e acham que não vai conseguir fazer, né, por causa da parte financeira, procure na Inatel, procure vocês no núcleo de relacionamento, né, procure o SAI, né, ou os coordenadores, a direção, e vão ter uma grata surpresa que é possível, sim, fazer o Inatel, formar no Inatel, tá certo? E, claro, que aí vai ter que ter aquele compromisso de estudo, né? Isso a gente coloca. Perfeito, professor. Meninos, muito obrigado. Vocês querem complementar alguma coisa? Podem ficar à vontade, viu? Se quiserem conversar com o nosso público, que a gente está caminhando para o encerramento aqui já. Bom, eu gostaria de complementar só uma fala do professor Luiz Felipe, né, nesse quesito que ele falou para não adiar a entrada na faculdade. Eu acho isso muito válido, porque uma coisa que a gente, pelo menos no ramo da minha engenharia, uma coisa que eu ouço falar muito é na Revolução 4.0. E saíram estudos e notícias dizendo que, em certo tempo, os profissionais na área de engenharia vão estar defasados aqui no Brasil, vão estar faltando. Ainda mais com esse avanço da indústria 4.0 chegando no Brasil, a mão de obra vai ser muito procurada e vai ser muito bem vista. Então, quanto mais cedo você conseguir entrar, mais cedo você vai conseguir sair para o mercado de trabalho e mais bem posicionado você vai conseguir ficar. Perfeito, Miguel. A gente tem expectativa aí para a próxima década, até 2030, falte 1 milhão de profissionais na área de engenharia só dentro de tecnologia. Essa é a nossa expectativa. E você, João? Fica à vontade. Então, eu gostaria de completar a frase também do Luiz Felipe, ele falou com relação aos estudos. Eu acho que depende também do professor, é uma relação, igual eu tinha falado, é uma via de mão dupla. O professor e o aluno, né?
Porque, além do professor passar o conteúdo de forma clara, depende também do aluno em ter aquela vontade de querer mesmo aprender, de querer adquirir os conhecimentos. Eu acho que o principal, pelo menos da minha parte, assim, nesse período de ensino remoto, eu acho que foi um grande aprendizado, porque a gente conseguiu ver que eu acho que eu me dediquei muito mais do que eu dedicava quando eu estava presencial. Porque eu estava correndo atrás do professor, mandava mensagem, perguntando de exercício, perguntando da própria matéria mesmo. Às vezes eu ficava com dúvida em alguma parte. Então, eu acho que foi um grande aprendizado esse ano. Eu acho que para todo mundo, porque ninguém esperava que acontecesse isso, né, a quarentena, toda essa pandemia, a pandemia, né? Então, eu acho que só agregou mais pra gente com relação a formas de aprendizado, porque eu acho que tem algumas coisas que dá para manter, às vezes, principalmente a plataforma para manter o contato com o professor, disponibilizar alguns materiais, dependendo, dá para usar a plataforma, mesmo com o ensino sendo presencial. Eu acho que isso aí é bem bacana. Perfeito, gente. Então, eu aqui, Marcelo Henrique, me despeço de todos vocês que acompanharam nosso conteúdo até esse momento. Agradeço aqui a presença dos nossos convidados. Se você ainda tiver alguma pergunta, é só mandar aqui no nosso chat. Foi um prazer ter essa interação com todos, tanto os nossos convidados quanto vocês que estão nos assistindo. Desejo uma boa sorte, um futuro de muito sucesso para vocês e muito obrigado. Espero que a gente se cruze aí nessa estrada da vida. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Obrigado.